A questão de por que a alegria anterior da interação humana diminuiu ressoa frequentemente nos corações de muitos. Se tal reflexão tocou, é importante reconhecer, esse sentimento não é único. Um número significativo de pessoas com 60, 70 até 80 anos percebe como se afastam gradualmente dos círculos sociais que antes lhes traziam prazer genuíno e eram fonte de conexões valiosas. A razão para esse afastamento não reside na perda de interesse, nem no surgimento de frieza ou amargura. Pelo contrário, é o resultado de profundas transformações internas. E, notavelmente, essas mudanças muitas vezes não vêm da fraqueza ou do declínio, mas da sabedoria de vida adquirida. A seguir, serão detalhadas 6 razões convincentes que explicam por que uma pessoa pode preferir a solidão, mesmo que em anos anteriores tenha sido centro de qualquer grupo social. Essas reflexões vão além de julgamentos superficiais. Cada uma delas é um reflexo de experiências autênticas que muitos idosos vivenciam, mas sobre as quais raramente falam abertamente. Algumas dessas razões podem surpreender, enquanto outras, ao contrário, parecerão extremamente próximas e compreensíveis. No entanto, uma coisa permanece inquestionável: familiarizar-se com elas permitirá uma compreensão mais profunda dos próprios motivos, e talvez, até mesmo demonstrar autocompaixão pelo desejo natural de espaço pessoal. Ficará claro que o distanciamento de certas pessoas não é motivo de vergonha. Na verdade, pode ser uma das decisões mais sensatas e sábias tomadas para o próprio bem-estar. Vamos explorá-las. Primeira razão: o peso das decepções passadas. Com o passar dos anos, uma pessoa acumula não apenas um tesouro de memórias, mas também muitas feridas emocionais. Algumas delas, como pequenas divergências ou mal-entendidos passageiros, desaparecem da memória sem grande dificuldade. No entanto, outras deixam marcas profundas e indeléveis. Podem ser traições, rejeições dolorosas, momentos em que um coração sinceramente aberto foi rejeitado ou, pior ainda, usado. Com a chegada da maturidade, esses ecos silenciosos de traumas passados começam a ser sentidos com particular intensidade. As pessoas deixam de ser tão abertas e confiantes, não por malícia ou ressentimento, mas porque a experiência de vida lhes ensinou uma verdade importante: nem todos merecem o privilégio de ocupar um lugar central em suas vidas. Como ilustração, podemos citar a história de Eleonora, uma mulher de 81 anos que, em tempos passados, abria as portas de sua casa para jantares a cada fim de semana. Ela desfrutava sinceramente das risadas, das melodias da música e daquela atmosfera vibrante quando sua casa se enchia de convidados. No entanto, com o passar dos anos, muita coisa mudou. Os amigos se afastaram gradualmente. Uma de suas amigas mais próximas traiu sua confiança de forma traiçoeira. Outra simplesmente desapareceu de sua vida após a morte do marido de Eleonora. Não foi um golpe único e devastador, mas sim um fluxo contínuo de pequenas, mas perceptíveis decepções que se acumularam gradualmente. Agora, Eleonora prefere cada vez mais a solidão à companhia barulhenta. E isso acontece não porque ela sinta aversão às pessoas, mas porque ela passou a valorizar a paz interior e a sinceridade muito mais do que a falsidade e a pretensão na comunicação. Com o avanço da idade, uma espécie de escudo protetor se forma na pessoa, uma armadura forjada pela experiência de vida acumulada. Essa formação nem sempre traz prazer, mas muitas vezes se mostra essencial para a vida. Tendo vivido o suficiente para testemunhar a rapidez com que as pessoas podem mudar ou desaparecer da vida, a pessoa começa a cuidar de seu tempo, seu coração e sua confiança. Isso não é uma manifestação de frieza, mas sim uma cautela consciente. Idosos frequentemente amaram profundamente, deram generosamente e enfrentaram traições sem qualquer aviso. Esse ciclo repetitivo os ensina a parar, avaliar cuidadosamente a situação e se afastar quando algo parece inseguro ou desprovido de sinceridade. Eles começam a prestar atenção não tanto às palavras proferidas pelas pessoas, mas aos sentimentos que essas pessoas deixam para trás ao sair de um ambiente. Especialistas em psicologia chamam esse estado de fadiga de relacionamento, quando o custo de manter uma conexão começa a superar a alegria que ela proporciona. Esse fenômeno é particularmente comum entre aqueles que passaram por muitas turbulências e abalos emocionais. Não há nada de vergonhoso em tal escolha. Isso apenas demonstra que a pessoa viveu uma vida rica, viu todas as facetas da natureza humana, tanto as luminosas quanto as sombrias. E quando agora ela escolhe conscientemente a distância, isso não acontece por amargura ou ressentimento. É uma manifestação de profunda sabedoria. É a compreensão de que seu coração, nesta fase da vida, é algo verdadeiramente sagrado, e nem todos merecem acesso irrestrito a ele. Segunda razão: busca por paz em vez de conversas vazias. Na juventude,
Uma pessoa talvez estivesse disposta a tolerar conversas fúteis, cheias de banalidades, fofocas ou simplesmente ruído por ruído. No entanto, com o tempo, essa tolerância diminui gradualmente. A questão aqui não é que a pessoa se torne antissocial. A essência é que ela começa a reconhecer o valor profundo e duradouro da paz interior. O silêncio deixa de ser percebido como vazio. Pelo contrário, começa a ser sentido como uma fonte de força e renovação. E quando essa tranquilidade interna é alcançada, torna-se cada vez mais difícil sacrificá-la em prol de uma comunicação superficial e rasa. Como exemplo ilustrativo, podemos considerar Harold, um homem de 76 anos que, no passado, trabalhou com sucesso na área de vendas. Ele possuía um carisma excepcional, era extremamente sociável e conseguia facilmente manter uma conversa com qualquer pessoa. No entanto, agora ele evita conscientemente eventos que envolvem conversas intermináveis e muitas vezes sem conteúdo. Ele não frequenta mais grandes celebrações familiares, a menos que se sinta verdadeiramente pronto para tal interação. Quando questionado sobre as razões, ele simplesmente responde, cansado de falar por falar. Sua escolha não é um desejo de isolamento total, mas uma busca por significado profundo, honestidade autêntica e momentos tranquilos que não exijam dele nenhuma atuação ou pretensão. Com a idade, a energia emocional de uma pessoa adquire um valor especial. O desejo de impressionar os outros diminui gradualmente. A necessidade de provar algo aos outros também recua para segundo plano. Em vez disso, uma profunda necessidade de autenticidade vem à tona. As pessoas começam a buscar interações que pareçam reais, sinceras, e não como performances ensaiadas. E se tal autenticidade não puder ser encontrada, muitos preferirão passar a noite em casa, na companhia de um bom livro e uma xícara de chá, em vez de preencher o espaço com um barulho que, no final, os fará sentir-se ainda mais sozinhos do que antes de chegar. Isso não é arrogância, mas sim uma seletividade consciente. Há uma dignidade especial na capacidade de escolher seu ambiente e as pessoas com quem você compartilha seu tempo. A pessoa conquistou o direito de preservar sua energia, priorizar a paz interior e recusar convites sem culpa. Isso não é evitar a sociedade, mas uma manifestação de maturidade. E quanto mais atentamente ouvimos essa distinção interna, mais claramente entendemos que, para que a vida seja rica e plena, não é necessária uma multidão. Às vezes, uma conversa profunda e significativa ou mesmo uma noite tranquila em solidão trazem muito mais satisfação do que horas de interação forçada. Assim, se ultimamente uma pessoa tem notado uma tendência a se afastar, recusando conversas vazias e evitando reuniões barulhentas, ela deve entender: isso não é um sinal de que está se tornando insensível ou indiferente. Pelo contrário, é evidência de clareza adquirida. Clareza na compreensão do que realmente a energiza e alegra. Clareza na percepção do que esgota suas forças. E essa clareza adquirida é um dos dons mais valiosos que o envelhecimento traz consigo. Terceira razão: sensação de que os outros deixaram de entender. Na vida de cada pessoa, chega um momento em que ela olha ao redor e percebe que o mundo à sua volta se transformou, e ela mesma também mudou. As gírias modernas se tornam estranhas. Os valores parecem diferentes. A velocidade de tudo, desde o ritmo das conversas e expectativas até a dinâmica dos próprios relacionamentos, começa a ser percebida como quase vertiginosa. E em meio a todas essas mudanças rápidas, a pessoa pode começar a se sentir invisível, não ouvida ou simplesmente deslocada. Isso acontece não porque ela cometeu algum erro, mas porque as pessoas frequentemente não encontram mais tempo ou desejo para realmente entender seu caminho de vida e ponto de vista. Como ilustração, podemos citar o caso de Marie, uma professora aposentada de 79 anos. Ela amava sinceramente passar tempo com seus parentes mais jovens, compartilhando com eles histórias de sua rica vida, como conseguiu criar 5 filhos, gerenciar uma casa, trabalhar em tempo integral e ainda encontrar forças para o trabalho voluntário. No entanto, agora, segundo suas próprias palavras, eles quase não lhe fazem perguntas. Quando ela começa a falar, eles acenam educadamente, mas a atenção deles frequentemente está presa às telas de seus telefones. Isso não é uma manifestação de malícia, é simplesmente uma profunda desconexão. E com o tempo, essa lacuna começa a ser sentida como uma fenda intransponível. Esta é uma das razões mais sutis, mas profundas, pelas quais as pessoas começam a se afastar da sociedade. A questão não é que se tornem indiferentes. O fato é que estar em um ambiente onde não são verdadeiramente ouvidas e compreendidas começa a causar uma profunda exaustão. E gradualmente, a pessoa começa a preferir a própria companhia. Não porque seja objetivamente melhor, mas porque se sente mais segura.
Ela está perfeitamente ciente da profundidade de seus sentimentos, da extensão de sua experiência e da sabedoria que carrega consigo. Mas quando os outros deixam de ver ou valorizar isso, torna-se mais fácil parar de oferecer. Essa solidão não é tanto um estado de isolamento físico, mas sim uma sensação de profundo mal-entendido. A pessoa pode estar cercada por muitas pessoas, mas ainda assim se sentir completamente despercebida. Ela compartilha uma ideia importante, e os interlocutores imediatamente mudam de assunto. Ela expressa uma preocupação sincera, e é chamada de excessivamente dramática. Após um número suficiente de tais momentos, a pessoa começa a inclinar-se para a ideia de que, talvez, o silêncio seja mais fácil. Psicólogos chamam isso de invalidação emocional, quando os sentimentos de uma pessoa são sutilmente rejeitados ou minimizados. E esse fenômeno afeta muitos idosos muito mais do que se costuma dizer, pois não se manifesta por meio de rejeição direta e aberta. Ele se constrói a partir de muitos momentos pequenos e quase imperceptíveis que se acumulam com o tempo. No entanto, é importante lembrar a verdade: os pensamentos de uma pessoa ainda são válidos. Sua voz ainda tem força e peso. E o fato de os outros não a ouvirem não significa uma perda de seu próprio valor. Isso apenas demonstra que ela superou certos tópicos e formatos de conversa. E isso é perfeitamente normal. Às vezes, a solução não é forçar a entrada no mundo alheio, mas encontrar pessoas ou lugares onde não seja preciso se explicar tanto, onde sua presença seja suficiente, onde alguém realmente ouça, e não apenas espere pacientemente sua vez de falar. E quando tais pessoas ou lugares são poucos, é perfeitamente natural se afastar para proteger sua energia e encontrar consolo em seu próprio espaço. Afinal, é nesse espaço pessoal que a pessoa é completamente visível para si mesma. E isso nunca deve ser motivo de vergonha. Quarta razão: medo de ser um fardo. Com a chegada da idade madura, um medo silencioso, mas persistente, começa a se enraizar na alma de uma pessoa. Não é o medo da doença ou mesmo da morte, mas sim um profundo receio de se tornar um fardo para seus entes queridos. Esse medo é difícil de formular em palavras, mas impossível de ignorar. A pessoa não quer interromper o dia agitado de alguém com seus pedidos. Ela não quer pedir ajuda, mesmo quando é extremamente necessária. E por isso, prefere o silêncio. Ela fica em casa. Ela mantém distância. A razão para tal comportamento não está enraizada no orgulho. Ela se enraiza no amor. É ditada por um senso de dignidade. É a falta de desejo de que sua presença seja sentida pelos outros como um peso ou pressão. A pessoa começa a recusar convites não porque não queira comparecer ao evento, mas porque não deseja que ninguém se sinta obrigado a levá-la ou a prestar outra ajuda. Ela hesita em compartilhar suas preocupações não por desconfiança dos entes queridos, mas por temor de sobrecarregá-los com seus problemas. E assim, seu mundo começa a encolher gradual e imperceptivelmente. Como exemplo, podemos considerar Frank, um viúvo de 84 anos que, no passado, passava regularmente os fins de semana com a família de sua filha. À medida que sua mobilidade física diminuiu, ele recusou cada vez mais os convites deles. Quando questionado sobre as razões, ele respondeu: "Não quero que eles reorganizem suas vidas em torno de mim. Eles têm filhos, trabalho. Eu vou apenas atrasá-los." E embora sua família nunca lhe tenha dado motivos para se sentir indesejado, o medo de ser um problema superou seu desejo natural de socializar. Este é um paradoxo que muitos idosos enfrentam. Quanto mais uma pessoa precisa dos outros, menos ela quer sentir essa necessidade. Quanto mais ela valoriza os relacionamentos, mais ela hesita em pedir ajuda, porque ao longo de sua vida ela foi forte, foi um pilar, alguém em quem os outros podiam confiar. E agora, pedir ajuda parece incomum, talvez até vergonhoso. Esse medo está enraizado em algo profundamente humano, no desejo de ser amado não por obrigação, mas por alegria genuína. E quando uma pessoa começa a sentir que sua presença pode causar inconveniência, ela começa a recuar. Ela preferirá ficar sozinha a se sentir um fardo. Mas aqui está a verdade: as pessoas que amam você querem estar perto de você. Talvez elas nem sempre consigam expressar isso corretamente. Talvez elas nem sempre o façam perfeitamente. Mas seu valor não é medido pela sua independência. É medido pela sua presença. E se as pessoas ao seu redor realmente se importam, suas necessidades nunca serão um fardo. Elas serão um privilégio. No entanto, o medo persiste e continua a moldar o comportamento. A pessoa se cala quando quer falar. Ela fica onde está quando quer visitar. Ela fica para trás quando quer se juntar. E gradualmente, evitar pessoas se torna mais fácil do que arriscar o desconforto de precisar delas. Quinta razão:
O término silencioso de velhas conexões. Alguns relacionamentos não terminam com grandes brigas ou despedidas emocionais. Eles simplesmente se desvanecem gradualmente. As pessoas se desenvolvem em direções diferentes. As prioridades mudam. A vida as afasta lenta e quase imperceptivelmente. A pessoa não planejou se afastar, mas simplesmente acontece. E um dia ela acorda e percebe que as pessoas que antes preenchiam sua agenda não fazem mais parte de sua vida diária. Isso nem sempre causa tristeza. Às vezes traz paz, mas outras vezes deixa uma espécie de dor, como se tivesse superado algo que um dia amou sinceramente. Ela se lembra dos almoços compartilhados, das ligações, das risadas em comum e se pergunta onde tudo isso foi parar. Eles mudaram? Ela mudou? Talvez, ambos. Lembre-se de Ruth, uma mulher de 73 anos que caminhava semanalmente com sua melhor amiga desde os tempos de escola. Com o tempo, essas caminhadas se tornaram mensais, depois anuais e, por fim, cessaram. Não houve briga, nenhuma desavença, simplesmente a percepção silenciosa de que não tinham mais nada a dizer uma à outra. Suas vidas se separaram. Surgiram interesses diferentes, ritmos diferentes. Ruth disse: ainda nos importamos uma com a outra, mas acho que já dissemos tudo o que havia para dizer. Essa experiência é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Relacionamentos construídos em etapas de vida compartilhadas, criar filhos, trabalhar juntos, viver na vizinhança, frequentemente não resistem quando essas etapas terminam. E à medida que a pessoa avança para fases mais tardias da vida, ela pode se encontrar cercada por pessoas que não se alinham mais com quem ela está se tornando. Isso não é um fracasso. É uma forma de crescimento e desenvolvimento. Quando uma pessoa começa a priorizar seu tempo e energia, ela, naturalmente, se torna mais seletiva sobre com quem os passa. Não porque se considere melhor que os outros, mas porque ela entende claramente o que realmente precisa. Às vezes, ela simplesmente precisa de espaço. Espaço para reflexão, para autoanálise, para simplesmente ser. Amigos antigos que antes a energizavam agora podem parecer exaustivos. Conversas que antes fluíam facilmente agora podem parecer forçadas e artificiais. E em vez de se forçar, a pessoa escolhe a distância. Não por malícia, mas por autorrespeito. As pessoas frequentemente dizem que envelhecer significa perder entes queridos. Mas nem sempre dizem que, às vezes, a pessoa libera essas conexões por escolha própria. Porque ela aprendeu que a intimidade sem verdadeira conexão pode ser mais solitária do que a solidão completa. Portanto, quando uma pessoa se afasta de certas pessoas, isso nem sempre significa evitar os outros. Isso significa respeito pelas mudanças que ocorrem dentro de si. Ela evoluiu. E isso é algo a ser aceito, não algo pelo qual se desculpar. Sexta razão, a alegria da própria companhia. Em algum momento da vida, a pessoa deixa de procurar multidões e começa a desfrutar da solidão. Não por amargura, não por solidão, mas porque ela descobriu algo que muitas pessoas nunca chegam a conhecer: sua própria companhia é suficiente. Um certo tipo de paz a envolve quando ela percebe que não precisa se explicar, entreter ninguém ou fingir ser mais ou menos do que realmente é. Por anos, ela pode ter estado cercada por outras pessoas devido ao trabalho, à família, a inúmeras responsabilidades. E nesses anos, ela talvez raramente tivesse um momento para simplesmente estar consigo mesma, sentar em silêncio, ouvir seus pensamentos sem interrupção. E assim que ela finalmente saboreia essa liberdade, ela se torna sagrada. Não algo de que se deva fugir, mas algo a ser cuidadosamente protegido. Tomemos Gerald, um homem de 82 anos que antes vivia para a agitação social. Sua casa era um ponto de encontro, sua voz, a mais alta na sala. Mas nos últimos anos, ele encontra mais alegria observando pássaros de sua varanda do que organizando festas. Quando perguntam se ele se sente sozinho, ele sorri e diz: tenho histórias suficientes na minha cabeça para me fazer companhia por vários dias. O que ele descobriu não é solidão, é uma profunda satisfação. Essa mudança frequentemente confunde os outros. Eles podem se preocupar. Podem pensar que a pessoa está se afastando por tristeza, mas na verdade ela está apenas se ajustando a algo mais profundo. Há um ritmo que é mais silencioso, mas mais rico. Há uma vida que é menos lotada, mas mais plena. Ela não sente mais a necessidade de preencher cada silêncio, explicar cada escolha ou estar disponível para todos constantemente. E isso não é evasão. É sabedoria. É aquela clareza interior que só vem depois de muitos anos de barulho, de doação, de se esforçar pelos outros. A solidão,
quando escolhida conscientemente, torna-se um refúgio. É um lugar onde a cura acontece, a autoanálise se aprofunda, onde o verdadeiro eu tem espaço para respirar. E quanto mais velha a pessoa se torna, mais ela entende que alguns de seus melhores dias não estão relacionados a ninguém mais. Ela vai no seu próprio ritmo, pensa seus próprios pensamentos, faz o que gosta. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sente livre. Não porque o mundo mudou, mas porque ela finalmente encontrou seu verdadeiro lugar nele. Pensamentos finais. O que mais ressoou em você hoje? Qual dessas 6 razões pareceu familiar, como se tivesse sido escrita pensando em sua vida? Talvez tenha sido o término silencioso de velhas conexões. Ou, talvez, a percepção de que sua busca por paz não precisa mais de explicações. Seja o que for, espero que isso tenha lembrado uma verdade importante. Você não está quebrado. Você está em processo de se tornar. Evitar pessoas não significa que você está amargurado ou antissocial. Pode significar que você é mais sábio. Você viveu décadas de experiência. E esses anos lhe deram o direito de ser seletivo, de proteger sua paz, de respeitar seu próprio ritmo e de encontrar significado não no barulho dos outros, mas no tranquilo autoconhecimento. A dignidade na solidão. A força em estabelecer limites, e a verdadeira liberdade em não precisar mais provar seu valor pela popularidade ou interação sem fim. Se você tem se afastado das pessoas, reserve um momento para se perguntar por quê. Você pode descobrir que o que você procurava não é ausência, mas alinhamento. E que este material seja um lembrete de que, mesmo em sua quietude, você é visto. Mesmo em seu silêncio, você é ouvido. E mesmo em sua solidão, você nunca está verdadeiramente sozinho. Porque há inúmeros outros, assim como você, trilhando o mesmo caminho com graça, coragem e uma compreensão mais profunda do que realmente importa.